E aí galera, aqui é o professor Leandro Morgado com mais uma videoaula da nossa disciplina de Geometria Analítica e o assunto de hoje é elipse. Tá? A gente vai ver o que é uma elipse, a gente vai ver como é que é a equação, exemplos, exercícios, né? Enfim, tem bastante coisa legal aí para a gente conversar. Tá? E eu queria começar discutindo o que é uma elipse, tá bom? De onde é que veio a figura da elipse? Gente, a ideia da elipse é a seguinte, ó. A elipse é o lugar geométrico, né? Lembra o que significa lugar geométrico? Lugar geométrico é um conjunto de pontos, né? Então a elipse é o lugar geométrico dos pontos do plano, tá? Do meu R2, que satisfazem uma propriedade. Tá? E essa propriedade é a seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês. A gente vai começar com dois pontos fixos, tá? Dois pontos fixos. Esses pontos fixos a gente chama de focos da elipse. Tá? E a propriedade que a elipse, que os pontos da elipse satisfazem é que a distância, a soma das distâncias até os focos é constante. Tá? Então olha só, vamos chamar por exemplo o foco de F1 e F2. Tá? A gente tem dois focos. E daí o que eu vou querer que aconteça é o seguinte, ó. A distância do meu ponto até F1 mais a distância do meu ponto até F2 é sempre igual a 2A. Ok? Essa é a propriedade que os pontos de uma elipse satisfazem. Tá? Depois a gente vai ver como é que é o formato, né? A gente vai conversar sobre isso, tá, gente? Mas eu queria que vocês fixassem isso aqui, ó. Se eu pegar o ponto, ver qual é a distância dele até F1 e somar com a distância dele até F2, isso vai dar um número fixo. Isso vai dar um valor fixo que a gente vai fixar, né, que vale 2A. Tá? Só para escrever a equação de forma bonitinha, tá? A gente vai imaginar que essa distância vale 2A. Ok? Então, professor, qual que é a definição formal bonitinha de elipse? Querido, a definição formal é assim, ó. Elipse é um lugar geométrico dos pontos do plano que satisfazem essa propriedade. Tá? Distância do ponto até o primeiro foco mais a distância do ponto até o segundo foco é constante e essa distância é igual a 2A. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, só para vocês entenderem mais ou menos como é que fica a figura de uma elipse, né? Vamos tentar esboçar alguma coisa aqui, ok? Então eu vou imaginar o seguinte, eu vou imaginar que eu tenho aqui o meu R2, tá? Eu tenho aqui o meu plano cartesiano, e a gente vai fixar os focos nesses pontos aqui, ó. Nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Tá? Para começar a conversar, né? Para começar a conversar, depois a gente faz uma coisa mais geral, né? Depois a gente tenta generalizar isso aí, mas para começar a conversar, o meu primeiro foco vai estar aqui, e aqui eu vou dizer que esse ponto tem coordenada C0, e esse outro ponto aqui tem coordenadas menos C0. Ok? Maravilha. Aí como eu falei, né? Eu quero saber quais são os pontos do meu plano. Olha só, o problema é o seguinte, quais são os pontos do meu plano que satisfazem essa propriedade, né? De forma que a distância dele até o F1 mais a distância dele até o F2 seja 2A. Tá, gente? Uma outra coisa assim, para fazer sentido, tá? Isso é uma coisa que se tu parar para pensar um pouquinho, tu vai ver que realmente faz sentido, né? Para fazer sentido essa equação, a gente vai pedir que 2A, que essa distância 2A, seja maior que 2C. Tá? Deixa eu colocar aqui. Ó. A gente vai pedir que 2A, o A é uma constante, né? Seja maior do que 2C. Ok? Até porque a distância daqui até aqui é 2C, né? Que é C mais C. Tá? Então, se eu tiver um determinado ponto, aqui, por exemplo, essa distância mais essa
vai ser maior que 2C pelo triângulo, né, gente? Pela desigualdade triangular. Né? A gente sabe que dois lados de um triângulo é sempre maior que o terceiro lado. Tá bom? Então a gente vai pedir isso aqui só para fazer sentido, ok? 2A maior que 2C. Bom, simplificando automaticamente a gente tem que o A é maior que C, né? Na elipse, uma coisa que vai valer sempre, sempre, sempre é que o A é maior que o C. Tá? Mas enfim, vamos voltar para o nosso esboço para tentar entender o que está acontecendo. Tá? Então eu quero... O que eu quero? Já até esqueci o que eu quero, professor. Calma, muita hora nessa calma, né? Eu quero que a distância do meu ponto até F1 está aqui, né? Mais a distância do meu ponto até F2 seja igual a 2A. Tá? E esse A é um número que necessariamente é maior que C. Bom, então assim, ó, eu afirmo para vocês, o tio afirma para vocês que esse pontinho aqui, de coordenadas A0, pertence à elipse. Tá? Vamos respirar fundo, vamos pensar, vamos fazer as contas, mas eu afirmo que esse ponto está necessariamente na elipse, ele pertence à elipse. Tá? Não é porque eu estou afirmando, né, gente? Não é porque, o professor falou, está falado. Coisa nenhuma. Isso é uma coisa que a gente pode fazer as contas e comprovar, para ver que realmente bate. Tá? Então vamos ver. Qual que é a distância desse ponto até o primeiro foco? Bom, a distância desse ponto até o primeiro foco, olha só, gente, ó, aqui vale A, essa distância vale A, né? Aqui vale C. Então, desse ponto até esse ponto, a distância é isso mesmo, A menos C, né? Aqui é A, aqui é C, então essa distânciazinha é A menos C. Deixa eu colocar aqui, deixa eu fazer as contas aqui, ó. A menos C. A menos C. Mais a distância até o segundo foco. Distância até o segundo foco, quanto é que vale, gente? Bom, aqui vai valer A, essa distância aqui vale A, e essa distância aqui vale C. Né? Se essa distância vale A e essa vale C, então a distância do ponto até o F2 é A mais C. Aí olha só que bonitinho, gente, o que vai acontecer? Né? Se eu somar a distância 1 com a distância 2, né? Olha só que legal, o C cancela e sobrou o quê? Sobrou 2A. Tá? Então, de fato, esse ponto aqui satisfaz a propriedade. Né? A distância dele até o primeiro mais a distância dele até o segundo vai dar exatamente 2A. Né? E fazendo um raciocínio totalmente análogo, né? Vocês conseguem ver que esse ponto aqui também, né? Esse ponto menos A0 satisfaz a propriedade, tá? Também a distância dele até esse, mais a distância dele até esse, vai dar 2A. Né? E não são só os dois, né, gente? Não são só os dois. Eu tenho outros pontos também. Por exemplo, esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, né? Sei lá, considerando assim com muito boa vontade, tá? A coisa não está muito proporcional, mas considerando com boa vontade que a distância aqui vale A, essa distância é A, né? Bom, por simetria, essa vai ser A também. Né? Então, a distância daqui até aqui, mais daqui até aqui, vale 2A. Okay? Então, esse é um outro ponto que está na elipse. Né? Da mesma forma, esse aqui também, né? Esse aqui é um pontinho que está na elipse, ó. A mais A vai dar 2A. E aí, gente, se vocês usarem, sei lá, um soft, né? Ou se vocês fizerem a continha bonitinho, na mão mesmo, vocês vão perceber que o conjunto de todos os pontos, todos do plano que satisfazem essa propriedade, vai ter um formato mais ou menos, com muito boa vontade, vai ter um formato assim, ó. Ok? Né? Claro que o meu desenho não ficou aquela perfeição toda, mas o formato da figura vai ser mais ou menos esse, e isso é com muito boa vontade, repito, mas isso é uma elipse, né? Ok?
Eu estou traçando todos os pontos que satisfazem a minha propriedade inicial. Tá legal? Aí a gente tem aquele formato assim de bola mesmo, de futebol americano, né? Em 2D, né? No plano aqui, né? Uma coisa um pouquinho mais arredondada, uma coisa mais oval. Tá? E esse formato representa a nossa elipse. Ok? De novo, né? Definição de elipse é o conjunto de todos os pontos do plano que satisfazem uma propriedade desse tipo. Tá? Eu começo com F1 e F2, eu começo com dois focos, e daí a distância do meu ponto até o primeiro foco, mais a distância do meu ponto até o segundo foco, vai ser um valor 2A. É um valor constante, e esse valor validou. O A é um número, tá, gente? O A pode ser 5, pode ser 10, pode ser 50. Né? Depois a gente vai ver o que representa o A, o que representa o C, como é que é a equação da elipse, tá? Mas o A é um número. Né? No caso, o A é essa distância aqui, né? O A está aqui, ó, dá para ver direto. O A é essa distância aqui. Ok? E o C, o meu C é essa distância aqui, né? Do foco até a minha origem. Tá? Essa distância do C, essa distância vale A, e dá para a gente ver necessariamente que o A tem que ser maior que C, né? Para a coisa fazer sentido, para a elipse fazer sentido, o A tem que ser maior que o C. Ok? Maravilha. Queridos, continuando um pouquinho mais, tá? Tem um teoremão que eu não vou fazer a demonstração aqui no vídeo, mas ele está demonstrado no material, no livro de vocês. Tá? E esse teoremão ele dá a equação da elipse. Né? Qual que é a equação da elipse? A gente vai trabalhar muito com esse teorema, a gente vai trabalhar muito com esse resultado, é super importante. Né? E o teorema ele fala o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui, teoremão, teoremaço, vai ser muito importante mesmo. Tá? O teorema da equação da elipse, ele vai dizer o seguinte: se eu pegar o foco 1 vai ser no ponto C0, e o foco 2 vai ser no ponto menos C0. Ok? Então, bem esses pontos aqui que eu peguei, né? O foco 1 está aqui, o foco 2 está aqui. E eu considerar todos os pontos, todos os pontos do plano, que a distância até o foco 1 mais a distância até o foco 2 vale 2A, né? Quer dizer, exatamente o que a gente fez até agora, ok? Nesse caso em particular, a equação da elipse, ó, nesse caso, depois a gente vai generalizar um pouquinho, tá? Mas nesse caso, a equação da elipse é dada por, e agora o tio vai colocar a equação que vai ser muito importante, gente, a gente vai usar demais essa equação padrão. Aí a equação padrão é assim, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Tá? Essa é a equação da elipse, queridos. Essa equação a gente vai ter que lembrar. Essa é a equação padrão. Tá? De novo, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Aí vocês devem estar se perguntando, né? Ah, professor, quem que é o A? Bom, gente, o A, eu já falei. Né? O A é essa distância aqui. Tá? Da origem até esse ponto. Né? Lembra que eu quero saber do conjunto de todos os pontos que a distância vale 2A. E o A apareceu aqui, ó. Apareceu na minha equação naturalmente o A. Tá? O cara estranho aí, o cara estranho que eu não falei ainda é o B. Quem é que representa o B? Tá? E daí eu queria que vocês lembrassem também, gente, um detalhezinho desse teorema que é o seguinte, ó. O B é um número, já vou mostrar onde é que está o B ali, tá? Mas o B é um número que satisfaz isso aqui, ó. A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Tá? Então, professor, quem que é o B? O B veio, na verdade, do Pitágoras.
B veio do Pitágoras, porque olha só, eu sei que essa distância aqui, dá uma olhadinha na figura, eu sei que essa distância aqui vale A. Ok? Essa distância aqui vale A. Eu sei que essa distância aqui vale C. Aqui vale A, hipotenusa, né? Estão vendo? Aqui vale C, é um cateto. E aí eu pergunto para vocês, gente, onde é que está o B? Onde é que apareceu o B? Natural, né? Naturalmente o B apareceu aqui, ó. Aqui está o B. Tá? Então quem é o B? O B é um cara que satisfaz o Pitágoras. Satisfaz isso aqui. A quadrado é B quadrado mais C quadrado, né? Apareceu um triângulo retângulo e a gente tem um Pitágoras ali. E daí esse B, essa alturinha aqui da elipse, né? Como se fosse uma alturazinha da elipse, ela aparece naturalmente na equação aqui. Tá? Então a equação padrão da elipse qual que é? X quadrado sobre A quadrado mais Y quadrado sobre B quadrado é igual a 1. Tá, gente? Isso assumindo, muito importante, assumindo que os focos estão aqui, né? Ponto C, 0 e no ponto menos C, 0. Tá? Depois a gente vai deixar isso aí um pouquinho mais geral, a gente vai discutir outras situações, mas assumindo que o foco está aqui e assumindo que o foco está aqui, essa vai ser a equação da minha elipse. Tá bom? Como eu falei, né, gente, eu não vou fazer demonstração, tá? Porque a demonstração é um pouquinho trabalhosa, tem contas, muitas contas, mas eu recomendo muito que vocês dêem uma olhadinha no livro, na demonstração que está feita passo a passo, tá? Para chegar nessa equação da elipse. Ok? Maravilha! Bom, vamos fazer o seguinte, vamos discutir outras possibilidades, tá? Esse eixo, no caso o eixo X, né? Que os focos estão localizados, tá? Pode ver, ó, aqui eu tenho foco 1, aqui eu tenho foco 2. Né? Os dois focos estão sobre o eixo X. Esse eixo a gente chama de eixo focal, tá? Então o que é o eixo focal? Vou colocar aqui no cantinho. O eixo focal é uma reta, né, que estão, sobre a qual estão localizados os focos da elipse. Tá? Nesse caso, o eixo focal é o eixo X. Tá? Mas, professor, eu estava pensando, será que a gente pode colocar o eixo focal do Y, né, colocar o foco 1 aqui e o foco 2 aqui? E a resposta é sim e yes, né? A gente pode colocar o eixo focal, um foco aqui, pode colocar o outro foco aqui, aí a equação vai mudar um pouquinho, tá? A equação da elipse vai ser um pouquinho diferente. Eu queria até discutir com vocês qual é a alteração que vai acontecer nisso, tá, gente? Mas pode acontecer. Da mesma forma, eu posso colocar o eixo focal aqui, ó, né? Numa reta, sei lá, y igual a 2, por exemplo, né? X igual a 3, por exemplo. Todas essas alterações podem ser feitas, tá, gente? O eixo focal eventualmente pode mudar e aí eu já tenho que estar psicologicamente preparado porque a equação da elipse vai mudar, tá bom? Mas a gente parte sempre dessa aqui, ó, a mais simples, tá? Então, se o primeiro foco for no ponto C0 e o segundo foco for no ponto menos C0, a equação da elipse vai ser dada por essa forma aqui. X quadrado, A quadrado, Y quadrado, B quadrado, igual a 1. Bom? Ai, professor, meu Deus do céu, quem é o B? O B é essa alturazinha aqui, né? Que satisfaz o Pitágoras, tá? Que satisfaz A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Tá? Eixo focal eu já falei, né? O eixo focal é o eixo que contém os focos, ok? E a única coisa que está faltando aqui, gente, para a gente começar a fazer exercício e começar a generalizar, é uma coisa chamada excentricidade. Tá? Vou colocar aqui, ó. Excentricidade. Pessoas entram em pânico agora, né? Meu Deus do céu, deve ser uma coisa muito difícil. Calma, querido, calma. Mantenha calma, tá? O que é excentricidade? Excentricidade é um númerozinho que a gente vai calcular,
que a gente vai dizer quanto é que vale. E essa excentricidade está relacionada com o formato da elipse. Tá? Se a elipse é mais achatadinha ou se a elipse é mais arredondada. Ok? Falando assim de um jeito bem intuitivo é isso. Tá? Está relacionado com a forma da elipse. A gente vai ver que quanto maior esse número, quanto maior a excentricidade, mais achatada vai ser a elipse. E quanto menor, mais redondinha, mais próxima de uma circunferência. Ok? Então a excentricidade ela pode ser calculada da seguinte maneira. E, excentricidade representada pela letra E, é igual a C sobre A. Tá? Excentricidade no E vai ser igual a C sobre A. Bom, quem que é o C e quem que é o A? Essas constantes aqui, né? O C é essa coordenada dos focos, tá? E o A é esse valor aqui, essa distância aqui, e o C é essa distância aqui. Bom, como o C é menor que o A, é uma questão até de lógica, né, queridos? Como o C é menor que o A, esse número de cima é menor que o número de baixo, então sempre, na elipse, a excentricidade vai ser um número entre 0 e 1. Tá? Eu vou ter 0 menor que o E, menor que o 1. Bom, excentricidade vai ser um número entre 0 e 1. E, como eu falei, né, se ele ficar próximo de 1, significa que a elipse está bem achatadinha, né, a alturinha dela é pequena, e se a excentricidade for próxima de 0, significa que ela é bem arredondada. Tá bom? Então, grave esse valor, tá, gente? Excentricidade, que é uma constante que a gente calcula assim. Excentricidade E é igual a C sobre A. Beleza? Bom, gente, acho que a gente pode ver um exemplo, né? Vamos ver um exemplo para começar a fazer conta, para começar a calcular, né? Para ver, de repente, como é que pode aparecer isso aí numa questão de prova. Ok? Maravilha. Bom, galera, vamos lá então. O meu exemplo é esse aqui, ó. Eu tenho essa equação, tá? 4x² mais 9y² igual a 36. Isso é a equação de uma elipse. Né? E daí eu gostaria de saber assim, ó, várias coisas. Várias coisas, tá? Primeiro, eu queria saber quanto vale o A, o B e o C, tá? Que são aquelas constantes, né, que a gente acabou de discutir, tá? Qual é o valor nessa equação, qual é o valor do A, qual é o valor do B, qual é o valor do C, tá? Queria saber quais são os focos da elipse, né? Quais são o F1 e o F2, quem são os focos, tá? Queria saber quem é o eixo focal. Várias perguntas, né, o tio pode fazer. Qual é a excentricidade? Ai, professor, calma, querida, tranquilo, excentricidade. E principalmente, mais importante, gente, eu quero um esboço. Um esboço da elipse, né? Como é que a elipse vai estar no meu plano. Ok? Então, eu vou dar a equação. A equação, por exemplo, é essa. Pá! E daí eu vou começar a perguntar um monte de coisa, tá? Valor do A, valor do B, valor do C, focos, esboço, eixo focal, e aí a gente vai ter que se virar, tá bom? Então, gente, o que a gente vai fazer num exemplo desse tipo? O que a gente vai fazer numa questão desse tipo? Primeira coisa, vai respirar fundo e vai lembrar da equação padrão. Tá? Como é que é a equação padrão da elipse? A equação padrão da elipse, a primeira equação que a gente viu, né? Estamos trabalhando com a primeira equação que a gente viu. É uma equação dessa forma, x² sobre A² mais y² sobre B² igual a 1. Tá? Então a primeira coisa que tu vai fazer, velho, é tentar, de alguma forma, matematicamente, pegar essa equação aqui que eu te dei e transformar numa coisa desse tipo. Porque a partir do momento que eu tenho a equação padrão, né, a partir do momento que eu tenho uma equação desse tipo, aí fica fácil de ver quem é o A, quem é o B, quem é o C, e começar a nossa análise, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar pegar essa equação e passar para uma equação desse tipo. Aí, gente, para tudo e pensa com carinho, né, que como é que eu vou fazer, né? Bom, a equação padrão, ela é sempre igual a 1, tá? Ela tem que ser alguma coisa igual a 1. E aqui eu não tenho uma coisa igual a 1, aqui eu tenho uma coisa igual a 36. Né? Mas para transformar numa coisa desse tipo, talvez seja uma boa ideia tu dividir por... Isso, gente, divide tudo por 36.
36, né? Porque daí eu vou chegar numa coisa igual a 1, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação ali, que é o que eu tenho, né, que o problema me deu, e vou dividir tudo por 36. Aí vai ficar aqui, ó, vamos fazer aqui no cantinho, vai ficar 4x ao quadrado sobre 36, mais 9y quadrado sobre 36, igual a 36 por 36, que é 1, né? Beleza, já está mais parecido, um pouquinho mais parecido. Tá bom, simplificando agora, né? Simplificando aqui e simplificando aqui, aí vai ficar uma delícia, né, gente? Fala a verdade, vai ficar uma beleza. Simplifica aqui, x quadrado sobre 9, né? X quadrado sobre 9 mais y quadrado sobre 4 é igual a 1. E agora dá para ver, né? Dá para ver quem que é o A, quem que é o B, e automaticamente a gente vai conseguir saber também o C. Tá bom? Então olha só que legal. Cuidado que o número aqui é A quadrado, né? A quadrado, tá? E aqui eu tenho 9. Né? Consequentemente, esse 9 eu poderia escrever como 3 ao quadrado. Ok? 9 é 3 ao quadrado, consequentemente o meu A é igual a 3. Certinho, gente? Se tu quiser, né? Nem coloquei, mas se tu quiser eu posso pegar essa equação e posso escrever a equação assim, ó. X quadrado sobre 3 ao quadrado, y quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1, né? Aí tu vê automaticamente que o A é igual a 3 e o B é igual a 2. Bom? Ai, prof, e o C? Bom, o C, gente, ele vem lá do Pitágoras. Lembra? Né? Isso a gente já falou também, que na elipse tem que satisfazer o quê? Tem que satisfazer A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Tá? Então, como eu já sei o valor do A e como eu já sei o valor do B, aí o C é tranquilo, né, gente? O C é bumbuzinho, né? Então, vamos ver como é que vai ficar. A quadrado, isso vai dar 9, é igual a B quadrado, que é 4, mais C quadrado, né? Então, passa diminuindo aquela coisa toda, vai ficar C quadrado igual a 5, então o meu C vai ser igual a raiz de 5, tá? Então, já achei também o valor do C. Tranquilo até aí, gente? Bom, eu acho que está bem de boa, né? Se qualquer pessoa não está entendendo, então para o vídeo, volta, tá? Dá uma olhadinha de novo como a gente fez. Mas assim, ó, a ideia, queridos, a ideia principal é a seguinte, que pegando essa equação que eu dei, tá? Pegando a equação que eu dei e trabalhando um pouquinho a equação, eu consigo descobrir direto o valor do A e eu consigo descobrir direto o valor do B. Tudo bem? O A vale 3, o B vale 2. Aí se eu tenho o valor do A e o valor do B, eu posso usar essa relaçãozinha aqui para achar o C. Né? E se eu tenho o A, o B e o C, eu tenho tudo, gente. Eu tenho tudo que eu preciso. Tá legal? Já achei o A, o B e o C. Agora deixa eu apagar isso aqui. Para a gente ver todas as coisas, né? Então, por exemplo, focos. Focos. Lembra dos focos? Né? Quem é que vai me dar os focos? Quem vai me dar os focos é o C, né, gente? O C que vai me dar os focos. Né? Nesse caso aqui, nessa equação padrão, os focos vão estar sobre o eixo. Eu já vou até fazendo o esboço aqui, tá? Em paralelo, eu vou fazendo o esboço da minha elipse. Então, os focos vão estar sobre o eixo X, né? Raiz de 5 para cá e raiz de 5 para cá. É isso que representa o C, né? Raiz de 5 para cá, raiz de 5 para cá. Então, fazer bem proporcional, exatamente aqui, esse ponto vai ser o meu foco 1 e esse ponto vai ser o meu foco 2. Né? O meu foco 1 vai ser o raiz de 5, 0. Né? O ponto raiz de 5, 0. E o meu foco 2 vai ser o ponto menos raiz de 5, 0. Ok? Esse é o C, né? O C é essa distância daqui até aqui e daqui até aqui.
bem proporcional, né? Acho que está mais um pouquinho para cá. Assim. Enfim, gente, muito boa vontade, né? Muito boa vontade vai ser uma coisa assim, tá? Agora, quem que é o A? Vocês lembram do A? O A vai ser a distância daqui até aqui, né? Esse pontinho aqui que está na elipse já, tá? Então, daqui até aqui vale 3. E daqui até aqui vale 3 também. Né? Esse ponto aqui ele tem coordenadas 3, 0. E esse ponto tem coordenadas menos 3, 0. Estão entendendo? O ideal é assim, o ideal é vocês terem a folhinha de papel também de vocês e ir fazendo o paralelo, né? O tio vai fazendo aqui no quadro, vocês vão fazendo na folha de papel, tá? Mas, ó, de novo, o C representa essa distância aqui, da origem até o foco, tá? E o A representa essa distância aqui, da origem até um ponto da elipse, tá bom? Aí lembra que o B é a altura, né? A alturinha, tá? Então a alturinha dessa elipse é 2, quer dizer, mais ou menos aqui e mais ou menos aqui, né? Tá? Esse aqui é o ponto 0,2, que também está na elipse. Esse aqui é o ponto 0, menos 2. Bom? E aí está feito, né, gente? Olha como é simples, olha como é fácil. Tá? A minha elipse vai ficar, né, naquele esboço perfeito do tio, só que não. A minha elipse vai ficar mais ou menos assim. Com muito boa vontade, né? Minha elipse vai ficar assim. Ok? Ó, esse valor aqui é o C. Esse valor é o A. E esse valor é o B. Né? Então aqui eu tenho um esboço perfeito, só que não da minha elipse. Ok? Maravilha. Aí já fizemos até o último, né, gente? A gente acabou de fazer o último item, mas o resto é tranquilo, né? Ó, focos, quais são os focos? Os focos são, ó, os raiz de 5, 0 e menos raiz de 5, 0. Tá, o meu F1, vamos responder aqui, o meu F1 vai ser raiz de 5, 0. E o meu F2 vai ser menos raiz de 5, 0. Tá legal? Eixo focal. Bom, eixo focal o que é? O eixo focal, como eu falei, é a reta suporte dos focos, né? A reta que estão localizados os focos, né? Então, no caso, a minha reta que está localizada os focos é o eixo X. Eixo focal é o eixo X. Tá? A gente ainda não viu uma elipse mais geral, né? Mas daqui a pouco o tio vai começar a conversar sobre como que a gente pode generalizar a equação, tá? Para outras situações. Mas nesse caso, o eixo focal é o eixo X. Excentricidade, lembra, gente, essa palavrinha? Excentricidade significa o formato da elipse, né? Se ela está mais redondinha, se ela está mais achatadinha. Tá? E a excentricidade pode ser calculada assim, ó, E igual a C sobre A. Tá? E igual a C sobre A. Isso vai dar, nesse caso, vai dar quanto, gente? Vai dar C raiz de 5 sobre 3, né? A minha excentricidade vai ser essa, tá? Raiz de 5 sobre 3. Para por aqui, né? Não dá para fazer mais nada, tá? Excentricidade vai ser raiz de 5 sobre 3. E o esboço da elipse está aqui, né? Esse é o esboço da elipse. Tá? Vocês vão pegar o plano cartesiano, vão marcar o foco 1, vão marcar o foco 2, vão marcar esses pontinhos aqui e vão traçar a elipse bonitinho. Tá bom? Então tá feito o exercício, é esse aí. É mais ou menos esse tipo de coisa que eu quero que vocês saibam bem, tá, gente? Bem, bem mesmo. Pega a equação, identifica os elementos, identifica quem é o A, quem é o B, quem é o C, faz o esboço e calcula as coisinhas que tu vai pedir. Ok? O que está faltando para a gente fechar chave de ouro, para a gente fechar bem legal essa aula? Está faltando a gente ver como é que a gente faz quando tem uma elipse um pouquinho mais geral, né? Porque eu posso, gente,
Eu posso fazer muita sacanagem aqui, tá? Eu posso, por exemplo, pegar esse elipse e rotacionar ela, né? De forma que os focos fiquem na vertical. Ok? Eu posso pegar esses focos e posso passar para um outro ponto no plano, né? Então eu posso fazer uma translação, ou posso fazer uma rotação, né? E daí como é que vai ficar a equação da elipse se eu fizer essa sacanagem, tá? É isso legal pra caramba, show de bola, é isso que a gente vai ver a partir de agora. Como é que fica a equação da elipse se eu fizer a coisa um pouquinho mais geral, né? Se eu colocar os focos em outros pontos, o que vai acontecer com a equação da elipse? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu estou interessado é o seguinte: o que vai acontecer com a equação se eu colocar os focos no eixo Y? Ok? Então agora eu vou fazer assim, ó, vou colocar o meu foco 1 no ponto 0C, tá? Ao invés de C0 vai ser o ponto 0C, e o meu foco 2 vai ser no ponto 0 menos C. Tá bom? Estou mudando um pouquinho, tá? Estou mudando um pouquinho, ao invés de colocar a elipse, vamos falar bem fácil, ao invés de colocar a elipse deitadinha, eu estou colocando ela em pé. Ok? Estou colocando os focos sobre o eixo Y. A gente, só para vocês entenderem o que está acontecendo, ó, aqui eu vou ter agora o meu foco 1, meu foco 1 vai estar nesse ponto, e o meu foco 2 vai estar nesse ponto. Bom, esse é o ponto 0C, e esse é o ponto 0 menos C. Muito bem. Tá legal. O que vai acontecer com a equação? E a verdade é assim, gente, se a gente fizer a dedução, e a dedução também está no material, tá? Vocês podem dar uma olhadinha ali, vocês vão ver o seguinte, que na verdade a equação não muda muito. A equação da elipse não vai mudar quase nada. A equação da elipse vai ser assim, ó, x ao quadrado, né? Nesse caso aqui, tá? Nesse novo caso aqui, a equação da elipse vai ser x quadrado sobre b quadrado mais y quadrado sobre a quadrado igual a 1. Tá? Então pode ver com as notas de vocês aí, é uma equação muito parecida com o outro caso. Muito parecida com o outro caso. Né? A minha elipse ela vai estar mais ou menos assim, né? Aqui ela vai estar mais ou menos assim. Forçando a amizade. Tá? Essa distância aqui vale A. Essa distância aqui vale C. Né? Lembra, da origem até o foco é o C, né? Aqui vale A e essa distância aqui vale B. Tá? Aqui é B, aqui é C e essa distância maiorzinha aqui vale A. Ok? Na real, o que mudou, gente? Mudou que a maior distância, que é o A, né? Entre A, B e C, o maior é o A. Né? A gente pode ver isso pelo Pitágoras, né? Lembra que na elipse sempre vale isso aqui, tá? Sempre vale isso aqui. Isso aqui está me dizendo, em outras palavras, claro, está dizendo que é o Pitágoras, né? Mas isso aqui está me dizendo, na verdade, que o A é a hipotenusa. Tá bom? O A é a hipotenusa, né? Aqui está o A. E o que significa isso? Significa que o A ganha do B e o A ganha do C. Tá, gente? Então, olha só a esperteza. Né? Vocês têm que ser espertos, vocês têm que se ligar. Tá? Se por acaso o maior número estiver embaixo do Y, o A é o maior deles, né? Se o maior número estiver embaixo do Y, opa, o eixo focal é o Y. O eixo focal é o eixo Y. Tá? Agora, se no outro caso, lembra como é que era a equação do outro caso que a gente viu? A equação do outro caso era assim, né? X quadrado sobre A quadrado mais Y quadrado sobre B quadrado igual a 1. Né? O que está acontecendo aqui, gente? Está acontecendo que o maior número está embaixo do X. Se o maior número está embaixo do X, o eixo focal é o eixo X. Se o maior número está embaixo do Y, o eixo focal é o eixo Y. Tá? Então, na verdade, a diferença é mínima. O maior número, ele está me falando, de certa forma, se a elipse está assim ou se a elipse está assim. Ok? Se o maior número estiver embaixo do X, a elipse vai estar assim. Se o maior número estiver embaixo do Y, a elipse vai estar assim. Tá? O eixo focal vai estar localizado aqui. Tá bom?
Então, na verdade, não teve uma grande alteração, né? Por exemplo, deixa eu colocar um exemplo numérico aqui para ver se vocês entenderam o que eu estou falando, né? Vai que eu fiz as contas, né? Peguei a minha equação, trabalhei matematicamente e eu cheguei numa coisa assim, ó, por exemplo. Tá? Cheguei nisso aqui. E aí alguém, professor, como é que eu vou saber, cara? Olha só, eu tenho um número que vale 5, né, pela equação, e eu tenho outro número que vale 3. Aí a pergunta é, quem é o A e quem é o B? Bom, o A é o maior, o A é hipotenusa, né, cara? Então o A tem que ser 5. Necessariamente o A tem que ser o 5. E o B tem que ser o 3. Tá? E automaticamente o eixo focal está onde? O eixo focal está no eixo Y. Está localizado no eixo Y. Tá bom? Então eu já sei que a minha elipse vai estar assim, vai estar desse jeito aqui, né? Aí tu vai marcar os focos, claro que para marcar o foco precisa do C, precisa achar o C, né? Nesse caso aqui, ó, o A é 5 e o B é 3. Aí faz um pitagorezinho, né? Pitagorezinho tu vai achar o C. Achando o C, tu achou tudo, gente. Achando o C, tu achou o foco, né? E automaticamente tu já vai saber a centricidade, né? Automaticamente já vai conseguir esboçar também a elipse, aí fica tranquilo, tá? Mas tem que reconhecer isso aqui, ó, quando o maior número está embaixo do y, significa que a minha elipse vai estar dessa forma, tá? E se o maior número estiver embaixo do x, a minha elipse vai estar dessa forma. Tranquilo? Essa é uma variação, tá? Essa é uma variação que pode aparecer, eu queria que vocês estivessem bem ligados nesse tipo de coisa. Uma outra variação que pode aparecer, gente, fazendo a coisa um pouquinho mais geral, é o seguinte, ó, os focos talvez, os focos apareçam aqui, vou colocar aqui, ó, pode acontecer, vou fazer isso aqui, essa aqui é a reta y igual a 2, por exemplo, tá? E se eu quiser, eu posso colocar os focos aqui, ó, um foco aqui, e o outro foco aqui. Vou colocar de outra cor aqui, para vocês entenderem, tá? Um foco aqui e o outro foco aqui. Tá, vamos supor que esse aqui seja o ponto 1, 2, né? E esse aqui, vamos supor que ele seja o ponto 5, 2. Tá, nesse caso, gente, a minha elipse ela vai estar mais ou menos assim, né? Sei lá, mais ou menos assim. Bom, o que está acontecendo? Queridos, vamos pensar. Matemática tem que pensar. Matemática não é decoreba. Matemática tem que entender a situação, entender o que está acontecendo e entender o que mudou em relação ao caso geral. Tá? Então, o que mudou? Primeiro, o eixo focal não é mais eixo X e eixo Y. Tá? Isso é desesperador para muitas pessoas, não para nós. Tá? Mas a pessoa vai olhar e vai, meu Deus, o eixo focal ele está localizado sobre qual é a reta, gente, que contém os focos? A reta que contém os focos é essa reta azul aqui, né? A reta y igual a 2. Então essa reta y igual a 2 é o meu eixo focal. Eixo focal é y igual a 2. Tá? E daí eu tenho um foco que está aqui, um foco está localizado no ponto 1, 2, e o outro foco está localizado no ponto 5, 2. Tá? E a minha elipse vai estar dessa forma. Só que daí, se tu para pensar um pouquinho, gente, tu vai perceber o seguinte, que essa elipse que a gente desenhou aqui, ela se parece muito mesmo com aquela primeira que a gente estudou. Tá? Com a primeira que estava aqui, ó. Né? Ela é muito parecida com a primeira. O único detalhe que aconteceu com ela em relação à primeira é uma translação. Tá? Então é como se eu pegasse aquela primeira elipse e movesse, olha o efeito sonoro, hein? Pega a elipse e move para cá, entendeu? Eu estou transladando a minha elipse para cá.
Tá? E se eu estou transladando a minha elipse para cá, gente, desculpa falar, mas a equação dessa elipse verde não pode ser muito diferente daquela elipse inicial. Né? Porque essa elipse verde ela é muito parecida com a elipse inicial, a menos de uma translação. É igual a inicial a menos de uma translação. Tá? Aí o que é o detalhe aqui da gente perceber? Se a gente perceber esse detalhe fica muito fácil. Gente, a única coisa que aconteceu é o seguinte, é como se a origem do nosso plano cartesiano, nesse caso aqui, não fosse o 0, 0. Tá? É como se vamos imaginar uma nova origem, né? Uma nova origem do plano cartesiano poderia ser nesse ponto aqui, ó. Se a minha nova origem fosse nesse ponto aqui, eu teria a equação da elipse muito parecida com aquela elipse inicial. Tá? Então é uma questão de imaginação. Assim, tu vai pensar, porra, onde é que tem que estar a nova origem? A nova origem tem que estar aqui no meinho, né? E se a nova origem tivesse aqui no meinho, automaticamente eu ia ter uma equação da elipse verde. Tá? Então olha só o que o tio vai falar para vocês aqui, ó. Essa equação, a equação da elipse verde, é uma coisa desse tipo aqui, gente. X menos x0 ao quadrado sobre a quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b quadrado igual a 1. Ó, boa vontade, tá? Sem desespero, sem pânico. Ela é muito parecida, essa equação é muito parecida com aquela elipse inicial, muito parecida. Só que o que mudou? Mudou que apareceu esse terminho aqui e esse terminho aqui. Tá? Mudou que apareceu esse x0 aqui e esse y0 aqui. E o que representa, gente, esse x0 e y0? Representa nada mais, nada menos do que a nova origem. Tá? Parece até um filme isso, né? A nova origem. Tá? x0 e y0 é a nova origem do meu plano cartesiano. Tá? Então, nesse caso, quem é que seria o meu x0 e y0? O meu x0 e y0 seria esse ponto aqui, ó. Seria o ponto 3, né? Que é bem no meio, né? 3, 2. Tá? Aí, o que isso aqui me diz e o que isso aqui me diz? Que eu peguei a minha elipse da origem e passei para cá. Ok? Então, o ponto 3, 2, ele representa esse meinho aqui entre os focos. É o ponto médio entre os focos. Tá? x0 e y0 é o ponto médio entre F1 e F2. Certo? Então, quer dizer, essa elipse verde, ela seria uma coisa desse tipo aqui, ó. Seria uma coisa do tipo x menos 3 ao quadrado sobre a quadrado mais y menos 2 ao quadrado sobre b quadrado igual a 1. Né? E o que esse valor aqui, de novo, esse valor aqui está me dizendo é que o ponto médio entre os focos é o ponto 3, 2. Né? O ponto 3, 2 é o ponto médio entre os focos. Tá? Ah, eu estou ali o valor do A, e o valor do B e o valor do C. Querido, é a mesma coisa. Exatamente, olha só que legal, gente, é exatamente a mesma coisa. Onde é que a gente vai procurar o C? O C é essa distância aqui, ó, da nova origem até o foco. Tá? Da nova origem até o foco, essa distânciazinha aqui vale C. Tá? Essa distânciazinha aqui vale A. E essa distânciazinha aqui vale B. Então é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. C, A e B. Tá? O termo diferente que vai aparecer qual é? O termo diferente que vai aparecer é esse cara aqui, ó. X0, Y0, sem pânico, gente, sem desespero. X0, Y0 é o ponto médio entre os focos, que a gente vai pensar como sendo uma nova origem. Tá? Se tu pensar como sendo uma nova origem, fica bem tranquilo. Aqui vai ser C, aqui vai ser A e aqui vai ser B. E aí acabou. Aí tu consegue identificar qualquer coisa que apareça. Tá? Por exemplo, rapidamente, ó, só para a gente finalizar,
Se eu tivesse uma equação desse tipo, vou colocar aqui. Equação desse tipo aqui, ó. X menos 1 ao quadrado sobre 5 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado sobre 3 ao quadrado é igual a 1. Agora, a gente tem que estar preparado para uma coisa. Tá? A gente talvez na prova a equação não apareça bonitinha assim, né? Vai aparecer uma tripa maior assim, e tu vai ter que trabalhar a equação, né? Matematicamente, fazer aquela luta toda matemática para chegar numa coisa desse tipo. Mas quando tu chegar numa coisa desse tipo, gente, aí tu tem que bater no peito e dizer, não, agora eu sei. Agora eu sei o que está acontecendo. Tá? Isso aqui o que é, gente? Isso aqui primeiro é uma elipse. É uma elipse. Muito bem. Né? Onde é que está a nova origem? O que é a nova origem? A nova origem é o ponto médio entre os focos. Né? O ponto médio entre os focos vai estar no ponto 1/4. Ok? Então tu já sabe que o ponto médio, vamos colocar aqui, ó, o ponto médio vai ser uma coisa mais ou menos 1/4, gente. Onde é que está o 1/4? Mais ou menos aqui, né? Esse aqui vai ser o meu ponto médio, tá? 1/4. Ou pergunta muito importante, queridos, muito importante, pergunta que não quer calar. Será que ela vai estar assim, deitadinha, ou será que ela vai estar em pezinho? Hein? A minha elipse vai estar assim, ou a minha elipse vai estar assim? E daí, se tu parar para pensar um pouquinho, tu vai ver que a elipse vai estar assim, né? Assim, porque o maior está embaixo do x. Como o número A está embaixo do x, significa que a minha elipse vai estar desse jeito aqui, e não desse. Ok? A gente sabe, inclusive, quanto é que vale o A, né? O meu A aqui vale 5. O meu B vale 3. Ai, prof, e o C? O C tu pode fazer um pitágorazinho, né? Não esquece, ó, tu tem isso aqui. A quadrado, B quadrado, mais C quadrado. Tá? Sempre na elipse vale isso aqui, tá? A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. E daí, fazendo o teu pitágoras, tu vai descobrir que o C vale 4. Ok? Então, significa o quê? Significa que, a partir dessa nova origem, 4 para cá e 4 para lá, tu vai ter os focos, né? Tá? Então, quem é com seus focos aqui? Vamos ver. Se eu pegar 4 unidades para cá, opa, ficou tortinho. Se eu pegar 4 para cá, eu vou ter o ponto 5,4, né? 5,4 vai ser o meu primeiro foco. Daí 4 para lá eu vou ter o ponto menos 3,4, que menos 3,4 vai ser o meu segundo foco. Tá? E daí o A vale 5, né? Quer dizer, 5 para cá vai ser mais ou menos aqui. Fazendo bem de olho o negócio, tá, gente? Mas a elipse vai passar por aqui, a elipse vai passar por aqui, e ela vai dar uma coisa mais ou menos assim, né? Tá, o B é quanto? Vamos ver. O B é 3, né? Então tem que passar, a alturinha tem que ser 3 aqui, tem que passar mais ou menos por aqui. Olha que perfeição, gente. Perfeito não tá, né? O tio está fazendo aqui no improviso, tá? Mas essa minha elipse, ela estaria mais ou menos assim. Tá? Entendeu? Aqui vai ser a nova origem, né? Tipo a nova origem, entre aspas, tá? Aí olha só, o C vai me dar os focos, né? Então 4 para cá e 4 para lá eu vou ter os focos, tá? 4 para cá e 4 para lá. Aí ó, 5 para cá a elipse passa, 5 para lá a elipse passa, a alturinha de 3, e eu tenho um esboço bem bonitinho da minha elipse. Ai, pessoal, qual é o eixo focal? E aí, gente, se eu perguntasse qual é o eixo focal? O eixo focal é essa reta aqui, né? Essa reta y igual a 4. Y igual a 4 é o eixo focal. Tá? Então, estou olhando para a equação, tu já consegue de cara identificar todas essas coisas.
Lembrando que esse ponto e esse ponto é o ponto médio entre os focos, né? Esse ponto aqui e esse ponto aqui representa aquele ponto que eu tenho que pensar como se fosse uma nova origem do meu plano cartesiano. Tá bom? Então é isso, gente. É isso aí. Vocês têm um monte de exercício ali para resolver sobre elipse. Tá? E basicamente assim, ó, saber lembrar da equação, tá? Lembra a equação padrão e saber reconhecer. Tá? Saber reconhecer onde é que estão os focos, né? Se a elipse vai estar assim ou se a elipse vai estar assim. Ok? Saber se está centrado na origem ou se está centrado em outro ponto, né? Esse tipo de coisa que eu vou querer aí que vocês consigam fazer na hora da prova. Tá bom? Galera, muito obrigado pela atenção e logo em seguida aí a gente vai voltar com outras videoaulas, tá? Porque tem bastante assunto interessante aí para a gente ver ainda na nossa geometria analítica, tá? Grande abraço, até a próxima. Valeu, gente!